lar espiritual, reunidos, em nome do nosso Divino Mestre, buscando a sua paz, a sua luz, a sua bênção, que cada um de nós, no silêncio dos nossos corações, possamos elevar nossos pensamentos, dirigir a Ele com amor, com fé, na certeza que no momento certo, cada um de nós recebe aquilo que necessita nesse instante. E nesse pensamento vamos nos preparar para a palestra e os tratamentos espirituais e vamos iniciar o nosso trabalho da noite com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Pai, seja bem-vindo, meu irmão. Está comigo agora? Está com você, doutor. Tá, joia. Obrigado. Pessoal, primeiro, boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui a convite do seu Antônio, da Ivanil, que são loucos e vai lá no consultório da boca para eu tratar. Né? E depois, se vocês quiserem também fazer essa loucura, estou à disposição. Então, quando eu estava conversando com a Ivani, né, e falando, fiquei sabendo das palestras e tal. Então eu falo assim, eu não sou um palestrante, eu não estou aqui como um palestrante, eu estou como um dentista, um amigo que quer passar algumas informações de extrema importância que é a saúde bucal. Né? Então a gente vem bater um papo. Eu tenho 36 anos de consultório, lá na Tales dos Santos Freire, aqui no Baeta, lá embaixo, sempre na mesma rua. Né? E eu senti a necessidade de passar as informações. Graças a Deus a gente estudou, né? E, poxa, é importante a saúde bucal, né? A melhora de qualidade de vida, isso daí pra gente, tá? É uma satisfação você ver uma pessoa entrar no teu consultório cabisbaixo, né? Não mastigando direito, triste, aí você dá um sorriso, você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu queria iniciar esse bate-papo falando sobre câncer bucal. Né? Infelizmente, ainda não, o câncer bucal não tem a devida, vamos dizer, atenção. Tá? Só que o câncer bucal, ele colabora, ele é o 8º câncer do geral que mais mata. Né? É o câncer bucal. Agora, não adianta a gente falar de câncer bucal, a gente só tem que entender um pouquinho o que é o câncer no geral. Tá? Um termo básico, rápido, é uma proliferação de células anormais que cresce no organismo da gente e o organismo não consegue combater. E essas células se alojam em determinados órgãos, tá? É onde você vai ver, já comprometeu aquele órgão. Tá? O câncer, no geral, tem cura sim, desde que se pegue no início, né? Que se faça uma prevenção. Tá? E o câncer bucal, como que tem todos os cânceres, como que a gente tem que saber, poxa, desconfiar se eu tenho ou não? É o autoexame, né? Mas a gente tem que saber o que procurar, porque de repente vocês nunca prestaram atenção muito bem na boca de vocês, por dentro, e falar, pô, será que isso daqui é um sinal de um câncer? O que eu vou procurar? Né, na boca, nós vamos procurar o que? Feridas, caroços, né? Pequenas feridinhas, úlceras que a gente chama, tá? E de uma coloração diferente, uma coloração preta, vermelha, pode estar esbranquiçada. Então, se aparecer alguma dessas feridas, pô, o sinal de alerta tem que ser ligado ali e procurar um profissional para ver se aquilo ali é um problema. Tá? Ou se apenas uma glândula que entupiu, alguma coisa assim. Então, o que procurar? Essas feridas. E como que faz o autoexame? O autoexame é muito fácil. Você vai no espelho, numa luz clara, você vai pegar e procurar no céu da boca,
na língua, no dorso da língua, embaixo da língua, bochecha, enfim, você vai procurar essas tais feridas que eu estou falando. Gente, olha, atenção, vamos ligar aqui a anteninha. Ferida na boca, tá? Com essas características, e não cura, e não dói em 21 dias, tá? Opa, alerta, vamos procurar um médico, tá? Porque não curou em 20, não sumiu em 21 dias, indolor. Porque qual é o maior problema do câncer, né? Temos uma doutora aqui também, tá? Qual é o problema do câncer? O câncer começa e não dói. A célula cancerígena, ela não provoca dor. O que vai acontecer? Por que quando dói? Já pegou um órgão. Se tiver um câncer de pele, no início esse câncer não dói. Aí se começar a pegar um músculo, tá? Aí vai começar a doer. É onde a gente vai procurar um médico e às vezes não tem mais solução, né? Então, basicamente do câncer bucal, as dicas que a gente tem que ter é essa. Eu vou falar para vocês, eu em 36 anos do consultório, eu peguei 2 casos, tá? Que esses casos aí, vamos dizer, sensibiliza a gente. Eu peguei um senhor, tá? De aproximadamente 75 anos, e ele tinha todas, vamos dizer, as causas, as possíveis causas de câncer. Ele era fumante, ele era alcoólatra, ele tomava todo dia as pingas dele, tá? E uma má higiene bucal terrível. Ele me procurou com mau hálito, uma halitose, tá? Tremenda. Falou, doutor, eu queria dar uma olhada na minha boca. A hora que ele abriu a boca, ele tinha uns cacos de dente, tá? Na região da língua ali, ó, e a língua dele toda machucada, tá? Então você vê, ferida na boca, tá? Dente, ponta de dente machucando, todas as possíveis causas, tá? Alcoólatra, fumante, tá? Eu peguei e fiz um procedimento, tirei umas pontas de dente lá e fiz um encaminhamento para o oncologista, tá? Aí quando esse senhor chegou com a carta, tá? Porque tem mais essa ainda, tá? O ruim é quem descobriu o câncer. Não é tudo o que ele fez que provocou o câncer. A hora que chegaram em casa, meu telefone tocou, né? Ó, sou a filha do fulano de tal, e poxa, você está falando que o meu pai está com câncer? Eu falei, não estou falando, tá? Mas eu estou desconfiando, estou pedindo um encaminhamento, eu quero uma opinião de um oncologista para ver. E realmente, sabe, aí envolveu dinheiro no negócio, sabe? Não, e os cheques que ele já te deu? Eu falei, não, isso aí eu não estou preocupado com isso daí. O que eu quero é que ele sabe, que ele vai atrás, né? Só quero o que eu fiz, né? Aí ligou outra menina, foi um fuzuê desgramado. E eu falei, olha, me coloca ao bar, né? Depois que ele for no médico, eu vim saber com os vizinhos lá, o meu consultório era na frente de um barzinho, que o senhor ia todo dia lá, que ele faleceu em 15 dias. Tá? Então ele tinha um carcinoma espinocelular, 80% de óbito. Tá? A língua, no caso ali deles, tinha que amputar a língua, quer dizer, como é que a pessoa vai se alimentar, como é que a pessoa vai falar, a vida dele vai embora, né? Aí veio a 15 dias. Aí o doutor Ivan que ficou o culpado, tá? Porque o culpado é quem descobriu, não é tudo o que ele fez, né? Às vezes a gente está cansado de ouvir as pessoas falar, eu não vou no médico. Vê se alguém já não falou isso para vocês. Eu não vou no médico porque eu não tenho nada, eu vou lá e ele acha um monte de coisa. Não é assim? Não é assim? Sabe? Eu não tenho nada, eu vou lá e acho. Gente, quando ele procura no consultório para fazer um diagnóstico, fazer um exame clínico, eu vou procurar as coisas. Eu vou olhar, eu tenho que olhar para ver. E às vezes a gente acha, né? Então, a culpa não é da gente. A gente está ali para cuidar da saúde das pessoas e procurar as coisas. E a gente acha as coisas, né? E um outro rapaz, ele foi no consultório com a úvula. A úvula é aquela campainha que está na garganta, aquele balançando, e estava meio tudo que eu falei aqui, uma cor diferente, inchaço, estava inchado aquela úvula. Eu falei para ele, ô rapaz, você já foi no médico para ver essa úvula?
não é porque eu sou dentista. Tá? A gente vê que está na cavidade bucal, mas eu não sou oncologista, você vai indicar. Aí eu fui no médico e ele falou que isso é inflamação de garganta. Tá? A imagem estava esquisita, estava estranha. Falei, amigo, faz o seguinte, volta no médico, mas não vai nesse não. Era um médico de convênio. Aí eu falei para ele assim, vai num outro, né? Procura um outro médico. Aí ele pegou, foi no mesmo, só que eu fiz uma carta, né, de encaminhamento para um oncologista para fazer uma biópsia. Aí ele chegou, a hora que ele sentou no mesmo médico, ele falou, ó, o meu dentista falou que isso aqui não é câncer, eu quero saber o que é. Tá? Que não é inflamação de garganta, eu quero saber o que é. Ele não falou que era câncer. Na hora que ele falou isso, o médico já chegou e falou, ó, encaminho para biópsia e tal, já foi, teve uma atenção melhor, fez uma biópsia, constatou o câncer, depois ele voltou no meu consultório para fazer uma radioterapia, porque quando vai fazer uma radioterapia, normalmente os médicos indicam para o dentista para ver se tem cárie, fazer uma profilaxia antes de fazer a radioterapia. E essa pessoa meio que acompanhei até um ponto e curou, não teve problema. Tá? Ele pegou com os tratamentos, né, que teve, fez o tratamento e curou. Então, o câncer, todo mundo sabe, ele é problemático, mas quando descoberto rápido, você tem os tratamentos, você tem os recursos. Beleza? Então, o câncer bucal, gente, é isso daí, a gente tem que ficar esperto, né? Agora eu queria bater um papo com vocês sobre a litose. Todo mundo sabe o que é a litose? Você falou no começo, né? Falei, né? Eu não deveria ter falado. A litose é o mau hálito, esse negócio tão desagradável, né? É desagradável para quem tem, é desagradável para a gente, é chato para a gente chegar para a pessoa, no meu consultório eu falo, né? Mas para a gente chegar fora do consultório, pô, você está com um mau hálito danado e tal, é um negócio desagradável, né? Mas o que vai fazer? A pessoa que tem mau hálito, tá? Normalmente ele não sabe que tem mau hálito. O cheiro não vai para cima. Não, nem é isso, Ivanil. Sabe o que acontece? Se eu entrar aqui e tiver um cheiro de pão, acabei de vir de fora, tá um cheiro de pão danado. Eu fico aqui dentro. Com 10 minutos nós não sentimos mais o cheiro do pão. Porque o olfato da gente acostuma com aquele cheiro e rapidinho você acostumou. Né? Então a pessoa que tem mau hálito frequente, ele não sente que tem. Né? Esse é um problema. Agora, a gente, todo mundo fala assim, pô, o mau hálito pode ser do estômago. Olha, eu digo para você que apenas uns 15% pode ser do estômago, tá? E aí quase 90%, 80% a 90% é por causa da cavidade bucal. O ar que sai do pulmão da gente é um ar que não tem cheiro, certo? Então, conforme ele vai passando, tá, pelos lugares, se tem problema ali, ele vai e sai com o cheiro. Tá? E o que provoca a litose, a não ser um problema de refluxo, né? Que o estômago, como eu falei, causa, mas tirando o estômago, o que é? Cárie, tártaro, né? Carne que fica entre os dentes, alimentos que ficam entre os dentes e, falando bem abertamente, vai entrando em estado, vai ficando podre ali dentro, tá? E dá um cheiro muito desagradável, tá? E a litose, o que tem que fazer, tá? É higiene bucal, não tem outra solução. Tem que passar fio dental, tem que escovar a língua. A língua é danada, né? Porque a língua ela é cheia de fissuras. Tem pessoas que têm a língua geográfica, que é chamada, geográfica, que parece um mapa cheio de desenhos, e ali fica o alimento. Eu, por exemplo, para mim escovar minha língua é difícil, eu tenho ânsia pra caramba, não é muito fácil, tá? Mas infelizmente ali um enxaguatório bucal, você passando alguma coisa, né? E realmente a litose é terrível, é terrível. Essa pessoa que eu falei do câncer de língua, ele estava a uns 3, 4 metros da gente, a gente sentia o hálito que era terrível,
sabe? É uma coisa de podre, sabe? Dá um cheiro de enxofre, o negócio é desagradável, né? E você tem que fazer como? Você tem que tratar, tá? Às vezes a pessoa vai no meu consultório, ó, falaram que eu tenho mau hálito, eu procuro, passo fio dental e tal, esse caso não achei nada, tá? Da cavidade bucal que poderia estar provocando aquilo, aí você indica, né, para um estomatologista, você indica para um gastro, para ele ver se não está vindo do estômago isso. Então a halitose é uma coisa chata, né? Muito terrível, mas o que vai fazer? A gente tem que orientar. Se chegarem para mim e falar assim, você está com mau hálito, eu vou agradecer, eu não vou brigar com a pessoa, porque eu não estou sabendo se eu tenho. Apesar que a gente passa fio dental e tal, você está sempre vendo, sentindo, né? Então a halitose é desse jeito. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre dentadura, né? Se alguém aqui não usa dentadura, tem um pai, tem uma mãe que às vezes usa dentadura, isso é muito, muito sério, né? Hoje você tem a solução com implantes, né? Fazer um protocolo, que é uma prótese sobre implante parafusado, mas ainda a dentadura é muito usada, né? E às vezes vai o senhorzinho, né? As pessoas idosas no meu consultório que usa dentadura, e eu costumo dizer assim, né? Ele chega no consultório e fala, isso é prótese, tá boa? Tá na hora de trocar. Ele fala, não tá boa. Sabe, eu brinco assim, todo mundo, tá boa? Não, tá uma beleza. Sabe, você vê o cara não tem dimensão vertical, ele tá ruim. Por quê? Fala, faz 50 anos que eu uso essa dentadura aqui, ó, tá boa. Tá? E não é assim, gente. Dentadura, qual é o tempo de uso da dentadura? 5 anos. Passou de 5 anos, mas são dentes bons, os dentes não desgastou, não adianta, tá? Vocês já ouviram falar que quando, pode sentar aí, não, eu quero crescer, ou senão daqui para frente eu só diminuo, né? Não vou crescer mais, só diminuo. Isso é uma reabsorção de osso, tá? Nós temos o esqueleto inteiro e na boca, com a dentadura que força mais, você tem uma reabsorção de osso, a gengiva murcha, a dentadura sobe, tá? É onde perde essa dimensão vertical. Então a pessoa está assim, aí ele passa a fazer assim, né? Você vê o senhorzinho, eles ficam assim. E ainda eles pegam o hábito do idoso de ficar com determinadas manias, né? Então, gente, dentadura, 5 anos para serem trocadas. Isso daí não tem o que fazer, tá? Por quê? Porque você vai trocar a parte interna da dentadura, pelo menos a parte interna, onde você vai devolver essa dimensão vertical que é chamada, e os dentes vão aparecer de novo, né? Porque estão os dentes pequenos, você não enxerga, não é que os dentes gastaram, tá? Eles subiram, tá? Então não aparece na linha de sorriso, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, então. Agora, eu queria falar para vocês uma coisa, tá? A gente é questionado assim, a higiene bucal é fundamental, né, gente? Assim como a gente tem a higiene pessoal, a gente tem que ter a higiene bucal, tá? E o pessoal fala assim, eu escovo o dente uma vez por dia, né? Uma vez por dia. Aí eu pergunto para ele, você almoça, você come uma vez por dia? Né? Não, tá? Então, aí você fala assim, só tem adulto aqui, o cara vem esse cara falar do jeito que eu tenho que escovar, né? Quantas vezes por dia? Não, o negócio é sério, a gente está ali, a gente atende 10, 15 pacientes por dia, tá? E às vezes as pessoas não sabem disso, tá? O ideal da escovação são 4 vezes por dia, no mínimo 3, né? A hora que acorda, almoço, jantar, são 3. Né? E antes de dormir? Antes de dormir, a principal escovação, gente. Antes de dormir, a principal. Por quê? Quando a gente deita, o organismo da gente, a gente deita para relaxar. A gente deita, sabe, para descansar. Tá?
todo o nosso corpo vai descansar, tá? Coração, tudo vai descansar. Então o metabolismo do corpo dormindo, tá? Ele é mais lento. E se a gente não escova, vai lá, come uma ceinha lá, né? Vai lá, come um pãozinho antes de dormir e tal, você vai dormir e o alimento está lá. As bactérias deitam e rolam, né? Porque já o teu organismo não vai se defender, já está mais lento, tá? Então, a escovação, ela é a principal, tá, escovação do dia. É uma das mais importantes, né? E a de manhã, tá? Por que a gente acorda normalmente com mau hálito de manhã? Né? Porque tem escamação de células, tem uma série de coisas quando está dormindo, tá? E aquela cebola, aquela coisa, aquilo ali, sabe, provoca um hálito diferente, tá? Então eu diria que a de manhã e antes de dormir são as essenciais, as outras são básicas porque a gente tem que tirar o alimento, né? Por exemplo, o tártaro. O danado do tártaro. O que é tártaro? Tá? Tártaro é o resíduo alimentar que ficou na boca, que mineralizou, virou pedra, grudou no teu dente e não tira mais. Ainda bem, depois que formou tártaro, só o dentista que tira, né? Então, você vê, o tártaro, não existe tártaro se tiver uma escovação perfeita. Tá? Não existe tártaro se não tiver a placa bacteriana, que é o acúmulo de resíduo alimentar. Tá? Então, basicamente, são temas aí que a gente resolveu abordar para vocês, que são temas bem importantes que eu achei, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui, né? Porque a gente faz um roteirozinho. A escovação de manhã a gente tem que fazer após o café, né? Eu lavo a boca, ou Então, sai do jejum e escova? Não. Pois. O certo é a gente escovar. O certo é antes e depois. Você entendeu? Então vai dar quantas escovações por dia? Aí daria mais. Mas não tem. O que eu falo é assim, quando a gente acorda, tá? Você tem uma série de coisas de descamação na tua boca que era bom você retirar. Você entendeu? Por quê? Porque você vai se alimentar. Quando você se alimenta, você está empurrando tudo para dentro. Você entendeu? Poxa, então se eu tivesse que escolher, eu prefiro, tá, que você escove a hora que acorda e não depois do café da manhã. Porque logo você já vai almoçar e você vai escovar. E o alimento depois que eu como? Vai ficar parado? Não, ele vai ficar ali, faz um bochechozinho, se você tiver que escolher. Gente, quanto mais escovar, que aí eu vou fazer mais uma pergunta em cima do que você fez. E se eu tomar um café da tarde, como é que vai fazer? O certo é escovar, tá? Só que também você vai, tipo o que o cardiologista falou para mim. Eu tenho que tomar remédio para viver, eu não tenho que viver para tomar remédio. Porque esse negócio de horário e tal, eu perguntei que hora que eu tomo e tal. Ela falou, porque eu sou cardíaco, tá? Aí ela falou, olha, você tem que tomar remédio para você viver, você não tem que viver para tomar remédio. Então é o que eu falo. Se você não deixar alimento na tua boca, não vai dar cara. Agora, se você deve deixar por determinado tempo, tá? Porque é assim, gente, agora a gente vai ficando mais amigo, a gente vai ficar... A pessoa que escova pelo menos 2 vezes por dia, passa um fio dental e bem escovado e um fio dental bem passado, tá? Não vai ter, é difícil ter problema. Você entendeu? Tá? O problema é a qualidade da escovação. Tem gente que compra essas pastas saborosíssimas, né? A pessoa chega lá no consultório, abriu a boca, você sente aquele hálito bonito, tá? Agora, às vezes você vê na boca, tá? Desculpa, eu tenho pacientes aqui, mas a gente, como é que conta o milagre, mas não conta o santo. A gente é profissional, tá? Mas a pessoa, você viu que o hálito tá bom da pasta de dente, mas a boca tá tudo suja. Você entendeu? Criança normalmente é assim. Então eu costumo dizer que o mais importante da escovação é a escova, não é a pasta.
Ah, que pasta que é boa? Você consegue escovar sem pasta? Então escova sem pasta. Você entendeu? Por quê? Porque o que tira a sujeira, tá? O que tira a sujeira é a escova, não é a pasta. É o movimento que você faz, é o fio dental. Agora, qual é o segredo da escova, tá? Do fio dental? A escova não tira os alimentos entre os dentes. Os dentes, eles têm formatos aqui, ó. Você tá vendo esse triangulinho que tem aqui? A escova não vai entrar aqui. Agora, quando você passa o fio dental, aí ele vai passar. Entendeu? Mas é uma boa pergunta, tá? Que você fez. Fico uma dúvida, é antes ou depois? Eu levanto, eu antes escovava logo que eu levantava. Aí agora eu comecei, eu lavo a boca, enxago, aí como saio do jejum, escovo. Mas eu fiquei pensando, vou perguntar pro profissional. Agora, um dos segredos, né? Quem tem o hábito aqui de ir no dentista de 6 em 6 meses? Hein? Ó, parabéns, tá? Parabéns. Porque se o seu dentista prestar atenção, ele procurar as coisas, ele ir atrás e achar, tá? Ó, tá aqui, uma cárie pequena você faz, você gastou pouco, você sofreu pouco, agora uma cárie grande você vai ter que tratar um canal, você vai ter que fazer, vai gastar mais, é mais caro, tá? Então, normalmente, eu costumo dizer para os meus pacientes, se eu não falei a Ivani ou eu, a senhora pode me pegar no pé, tá? Pelo menos uma vez por ano a gente tem que ir no dentista, pelo menos uma vez. Ir lá e falar assim, ó, eu vim aqui só para você olhar, para você procurar, para ver se tem coisa. E aí a gente tem o recurso de tirar uma radiografia, né, de pedir uma panorâmica, a gente tem, hoje está muito mais fácil, a gente tem esses recursos, né? E o exame, por exemplo, do câncer, pô, se você está indo num dentista, é difícil ele deixar passar uma feridinha na tua boca que você não tinha e apareceu, ele vai falar, olha, isso aqui não estava assim, tal, vamos ter que ver, né? Então, gente, eu acho que o que a gente tinha que passar, até para não ficar tão cansativo, né? Eu vou abrir para vocês aí, para quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Não tem problema, e tem outros temas maravilhosos, tá? E sei, já respondo você, e é assim, tá, gente? Hoje eu estou um pouquinho mais, vamos dizer, devagar nas minhas palestras. Eu tinha um programa de orientação e educação de saúde bucal, tá? Então esse programa meu, ele estava voltado para ensinar o adulto com palestras dessas, e o mais bacana, eu tinha uma palestra, tá, de interativa para crianças. Eu mandei fazer um dentão de espuma, eu mandei fazer uma pasta de dente, né, grandona, das pessoas vestirem, eram umas palestras interativas, a gente passava num DVD, né, ou no data show, ou numa TV com DVD, passava as crianças, elas assistiam um filme do Dr. Dentuço, da Colgate, A Volta ao Mundo, né, com um sorriso saudável, era um negócio bem bacana, tá? Então, com o tempo, a gente vai ficando mais de idade e tal, eu parei, né, um pouco com essas palestras, né? Aí quando a Ivanil me chamou, eu falei, eu vou com o maior prazer, eu até me ofereci, se quiser uma palestra lá, a gente vai bater um papo, né, sobre odontologia, sobre saúde bucal. Então esse é um programa que eu fiz com muito carinho, dei mais, e não tinha entidades, tá, gente? Eu dei palestra em igreja católica, evangélica, centro como o de vocês, campo de futebol, onde juntava as crianças lá, a gente fazia uma festa, os adultos também, né, que a palestra eu falo que a de adulto era mais direcionada desse jeito, a criança, os adultos que participavam aprendiam muito mais do que as crianças até, era bem bacana, tá bom? Senhora? É sobre aftas. Aftas, o que a senhora quer saber? Eu tinha muita afta, e até enquanto eu menstruava. Foi engraçado porque depois parou. O que provoca a afta? Então, a afta ela é bem complexa, sabe? Por exemplo, eu não tenho afta, tá? Não sei, não sei o que acontece. Agora, a afta, às vezes numa escovação, a gente dá uma batidinha com a escova,
caramba, machuca, sabe? Vira afta, dói, incomoda, tá? Então a afta é diferente de herpes, que eu vou falar para a senhora. Mas a afta é uma feridinha que ela é causada tanto por um trauma físico, às vezes a senhora estava menstruada e tal, por hormônios, você entendeu? Que estava em mudança, então pode ser que até que era por causa disso, entendeu? A afta não tem uma explicação muito assim, tem gente que não tem. Tem gente que é difícil. Tá? Agora, de vez em quando a gente dá umas erradas na escovação que machuca, dói, né? Aí já faz uma feridinha. Então a afta é uma ferida, né? Agora a herpes não, a herpes já é complicada, tem que se tratar com antibiótico, né? A herpes, dizem que a herpes não tem cura. Ela vem e volta, você tem que controlar, não é isso, doutora? Né? Sabe, a herpes, dizem que quem tem herpes não cura, você só controla. Entendeu? Ela fica não, né? Eu não sei se eu fui, realmente é uma área bem complexa para a gente ter uma definição assim, né? Se a doutora tiver uma explicação de afta, eu agradeço. Cachorro tem afta? Tem machucado, né? Tem machucados, são feridas, né? E alguém tem mais? Então, tem Eu mais. tenho a escovação, a gente falando da escovação, depois que a gente se alimenta, tem os minutos que a gente deve escovar, tem que esperar uns 10 minutos ou já pode escovar isso aí? Quanto antes você escovar, mais fácil de tirar, porque ela vai impregnando no dente. Ela vai impregnando e fica mais difícil. E chega uma hora que a placa bacteriana ela não sai. Na faculdade, depois nas minhas andanças aí com criança pelos locais, a gente fazia chamava boca roxa, tá? Violeta de genciana, e a gente ia nas escolas de periferia. Eu estudei lá em Uberaba, né? Eu estava falando para a Ivaninha, para o seu Antônio, eu tive contato com o Chico Xavier lá, né? Eu trabalhei num postinho de saúde que era mantido pelo Chico Xavier. Então a faculdade tinha um projeto social que a gente fazia o boca roxa. O que é? Ia naquelas escolas de periferia, diluía o violeta de genciana, que é roxo, na água e fazia a criança fazer bochecho. Aí aonde tinha os alimentos, que é a placa bacteriana, ficava, depois que ele fizesse o bochecho, você pedia para escovar os dentes, né? E aonde ficasse o roxo, que era a placa bacteriana, que ali que o menino tinha que escovar. Tá roxo ainda, e mandava escovar. E a gente fazia um bem para eles, que eles aprendiam a escovar e tirar. Então, quanto mais você fica com o alimento na tua boca, mais ele vai grudando no dente. E o dente é uma estrutura lisa, entendeu? O problema, o tártaro dá mais, é difícil dar um tártaro no meio do dente. Normalmente é perto da gengiva, porque ali é mais fácil de grudar. Entendeu? Mais alguém aí, pessoal? Por que o dente fica amarelo? Oi? Por que o dente fica amarelo? Então, o dente fica amarelo por uma série de motivos. Primeiro, a nossa alimentação. Pessoas que tomam muito refrigerante, vinho, essas coisas que tem corante, ele escurece. Tá? Agora, a própria dentina, o que determina a coloração do dente é a dentina. Então, o dente ele é formado pelo esmalte, que é a parte dura, que é a parte de fora, que é a parte brilhante, que ele é transparente. A dentina é a parte de baixo. Tá? Essa dentina, com a idade, ela tem um escurecimento. Então, normalmente as pessoas que vão chegando de 50, 60 anos, os nossos dentes vão amarelando. Não tem como. Então não é por causa do cigarro, do café, nada Cigarro, café, tudo isso envolve. Aí por que é a dentina? Por que é a dentina? Que quando você faz esses clareamentos que nós temos hoje, tá? Que é com água oxigenada numa concentração muito alta, tá? Ele entra nos poros nessa dentina, tá? E aquele hidrogênio e tal, libera e ele vai clarear o dente. Tá? Esse é um processo que a dentina envelheceu, ela escureceu, então você vai clarear a parte interna do dente.
Tá? O que a gente vê hoje muito desses dentes brancos e tal, essas coisas, é tudo artificial, né, gente? É tudo facetas de cerâmica, essas facetas de resina que tem, essas pessoas que têm esses dentes brancos aí, que particularmente eu não gosto muito, tá? O dente a gente brinca que é o dente mentol, mentol lá, aquelas coisas, né? Sabe? E até tem uma no YouTube, vocês procuram, é muito engraçado, o menino ensinando a clarear, branquear os dentes, fala, gente, vocês estão aí, ó, pagando uma fortuna pro dentista para clarear o dente.